Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso preparatório de Enem. Hoje com a segunda aula de trigonometria, mas dessa vez a gente não vai falar sobre a trigonometria nos triângulos, a gente vai falar sobre o que acontece na trigonometria fora deles, né? A gente não vai chegar a falar assim de círculo trigonométrico. Por quê? Porque o Enem ele não costuma falar sobre círculo trigonométrico, tá? Não é algo que ele costuma cobrar. Ele costuma perguntar se vocês têm os conhecimentos básicos ali de valores máximos e mínimos de seno e cosseno, né? Ele costuma trabalhar também bastante a parte, né, agora de maneira mais recente, tem começado a cobrar bastante a parte de funções trigonométricas. Então, essa parte é muito importante para a gente dar uma revisada, tá certo? Tá lembrado mais ou menos do conteúdo? Eu espero que sim, né? Eu acredito que vocês tenham um bom embasamento sobre isso. Caso não tenha, vem aprender. Caso tenha, vamos revisar, valeu? Olha só, começamos aí então com o nossa questãozinha do Enem 2011. Ela fala o seguinte: um satélite de telecomunicações, T minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, diz-se que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Suponha que, para esse satélite, o valor de R em função de T seja dado por, e é dado essa fórmula aí para a gente, né? Percebam que depende de um cosseno. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, representada por S. O cientista deveria concluir que, periodicamente, S atinge o valor D. Galera, é o tipo de questão assim, ó, é muito simples. O difícil é interpretar e não se assustar com esse cosseno, a questão de que, pô, é uma divisão, tem números decimais ali no meio, que as pessoas já ficam assustadas e tal. Mas, gente, não tem nada demais isso aqui, né? T o tempo em minutos. Ok, a gente nem vai usar esse T, tá? A gente nem vai usar por quê? Porque ele basicamente está falando o seguinte, olha, R é a distância desse satélite até a Terra, certo? E aí, basicamente, ele quer a soma dos valores de R quando o satélite está no apogeu e no perigeu. Ou seja, ele quer a soma dos valores de quando esse satélite está mais afastado e de quando ele está mais próximo da Terra. Como essa função ela trabalha com o valor de cosseno, obviamente, os valores de apogeu e perigeu vão estar linkados com os valores máximos e mínimos do cosseno. E a gente só tem que lembrar, vamos lá, círculo trigonométrico, né? Quem são os valores máximo e mínimo de cosseno? 1 e menos 1. Ou seja, em essência, o que a gente tem que fazer nessa questão para achar os valores aí do apogeu e do perigeu é trocar esse cosseno aqui, ó, por menos 1 e por 1, tá? Ah, Vini, mas e aquele 0,06 vezes t? Não interessa. Não importa o valor de t que vai haver ali. O máximo que vai acontecer é esse cosseno ter valor 1 e o mínimo valor que você vai obter, independente do valor do t ali, é o cosseno valendo menos 1. E é isso que a gente vai fazer, gente. Não tem mistério. Então vamos lá. Ó. Eu primeiro vou vir aqui, né? E vou trocar, por exemplo, esse cosseno por menos 1, que é o valor mínimo. Então, eu vou ter 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes o 1, que é o valor máximo, né? Vai ficar o próprio 0,15. E aí eu vou fazer 5.865 dividido por 1,15. E isso vai me dar um valor de 5.100. Aqui no caso, né, deixa eu ver, ele fala em quilômetros, né? Então são 5.100 quilômetros. Aí depois eu vou vir aqui e vou fazer o 5.865 dividido por 1 e vou trocar o cosseno pelo valor mínimo, que é menos 1. Então eu vou ter
mais 0,15 vezes menos 1, que fica menos 0,15, ou seja, vai ficar 5.865 dividido por 0,85, que vai me dar exatamente 6.900 quilômetros. Percebam que, vamos lá, o apogeu é quando assume o valor máximo, né? Porque ele fala aqui que é respectivamente, ou seja, a maior distância está aqui, apogeu. Se ele perguntasse alguma coisa, né? Enquanto a menor distância aqui é o perigeu. Toma cuidado, percebam que quando a gente trocou o cosseno pelo valor máximo, nesse caso aqui deu a distância mínima. E quando a gente trocou o cosseno pelo valor mínimo, deu a distância máxima. É sempre assim? Não, né? Depende da fórmula aqui, da função que foi dada pra gente, mas não é sempre assim. Mas só para tomar cuidado, né? Se a questão falasse especificamente, olha, a distância no perigeu é de quanto? A distância no apogeu é de quanto? Então, assim, só para você ficar ligado. Então, nesse caso, não faria diferença se você errasse quem é o apogeu e quem é o perigeu, desde que você acertasse as distâncias. Por quê? Porque ele está pedindo para a gente, galera, a soma dessas distâncias. E 5.100 com 6.900 resulta para a gente exatamente em 12.000 quilômetros. Tá vendo? Essa questão não tem nada de difícil, gente. Não tem nada de difícil. É só, de fato, uma questão onde você tem que ter uma certa interpretação ali, né? Não tem nada assim cabuloso, não tem nenhuma conta extraordinária. Tem uma divisãozinha com número decimal, com valorzinhos relativamente altos, mas só. O grande lance é você trocar os valores ali do cosseno pelo valor mínimo, valor máximo, e ver como é que fica a questão. Nada demais. Suave, tá vendo? Assim, como eu disse, essa parte de trigonometria, valor máximo, mínimo, círculo trigonométrico, em geral, o Enem costuma pegar muito leve. O caldo começa a engrossar um pouquinho quando ele fala de funções trigonométricas, tá? Então, primeiro, vamos lembrar dessas funções, né? Quem são as nossas funções trigonométricas? Temos a função seno e a função cosseno, né? Elas são funções que são ondulatórias, tá? Ambas têm uma imagem de menos 1 até 1, né? Ou seja, o valor mínimo delas originalmente é menos 1, o valor máximo delas originalmente é 1. E o período das duas é de 2π, ou seja, a cada 2π unidades, elas começam a repetir a sua estrutura, tá bom? A diferença é que a função seno é uma função ímpar e a função cosseno é uma função par. Esse negócio de paridade no Enem também, em geral, não é acostumado a cobrar. O que é importante a gente ter bastante em mente aqui? As duas funções, como que a gente diferencia uma da outra, né? Originalmente, sem nenhuma modificação. A partir do eixo y, se você olhar para a direita, a função seno ela está subindo, ok? A partir do eixo y para a direita, a função seno está subindo. Já a função cosseno, né, a partir do eixo y para a direita, ela começa descendo. Então, é uma maneira de você identificar se poxa, tem cara de função seno, tem cara de função cosseno inicialmente, né? É uma boa olhar isso. Além disso, galera, é importante a gente falar sobre uma coisa. Primeiro, existe nessas funções um eixo de simetria horizontal, né? É basicamente um eixo normal aqui, as funções, o movimento ondulatório vai ficar indo e voltando sempre ao redor desse eixo de simetria aqui, né? Que não é bem um eixo de simetria, mas através desse eixo horizontal. A função ela se pauta através dele, né? Ela fica costurando ao redor desse eixo horizontal. Originalmente, nas duas funções, esse eixo horizontal é o próprio eixo x, que é, na verdade, a reta y igual a 0. Só que, de acordo com que for feitas modificações, essas funções podem ser jogadas para cima ou para baixo, alterando esse eixo horizontal que regula a função. A gente já vai falar sobre isso já já. Outra coisa, desse eixo horizontal até o ponto mais alto da função, você tem uma unidade de distância. Através desse eixo horizontal até o ponto mais baixo da função, você também tem uma unidade de distância, né, que a gente chama de amplitude. E aí, então, você tem do ponto mais baixo até o ponto mais alto uma distância de 2 unidades. Tudo isso que eu estou falando, né, gente, nas duas funções para as funções originais, ou seja, a seno de x e a cosseno de x. Porém, podem ser feitas diversas modificações aí nas nossas funções seno e cosseno.
Esses carinhas aqui, esses coeficientes de modificação, A, B, C e D, galera, não são nomenclaturas oficiais. Tem nomenclatura que vai jogar esse D aqui para frente, tem nomenclatura que não é A, B, C e D, é M, N, A, B. Assim, ó, é uma modificação completa. O que você tem que ter em mente, tá? Esse valor aqui que vai multiplicar o seno e o cosseno, ele vai fazer o quê? Ele vai alterar a amplitude da nossa função. Ou seja, ele vai esticar verticalmente ou comprimir verticalmente essa nossa função, essa nossa onda. É isso que você tem que ter em mente. Então vamos lá. Originalmente, a distância do eixo horizontal ali, que normatiza a nossa função, né, até o ponto mais alto ou até o ponto mais baixo, é de 1 unidade. Esse cara que vai multiplicar o seno ou o cosseno, ele vai modificar isso imediatamente. Se o teu seno tiver multiplicado por 2, a distância do eixo normal do eixo horizontal ali, até o ponto mais alto, não vai ser mais de 1, vai ser multiplicado por 2, então vai ser de 2. E a distância desse eixo normal até o ponto mais baixo também vai ser, era 1, vai ser multiplicado por 2, então vai ser de 2. Logo, a distância do ponto mais baixo até o ponto mais alto, né, ela vai ser de 4 unidades. Então é isso que ele faz, ele estica ou comprime a nossa função. Esse carinha que é o B aqui, nesse caso, que é o cara que multiplica o x, que não precisa ser x, tá, gente? É x porque eu botei uma f de x. Se fosse uma f de t, né, aqui seria o cara que acompanha o t. Então, o cara que multiplica ou divide, né, no caso multiplica aqui, a nossa variável, ele afeta diretamente o período, que é o quê? O tempo necessário porque a função começa a repetir o seu movimento. Vale lembrar, o teu período original é de 2π e ele vai ser modificado de maneira inversamente proporcional ao que acontece aqui com o x. Então, por exemplo, se o x está multiplicado por 2, né, o teu período vai ser dividido por 2. Se o teu x está sendo multiplicado por 1 sobre 2, a tua função ela vai ser o teu período ele vai ser dividido por 1 sobre 2, ou seja, ele afeta o nosso período de maneira inversamente proporcional. Tá? Para quem gosta mais de uma formulinha, né, a gente diz que o período de uma função, né, seno ou cosseno, é dado pelo 2π dividido pelo módulo de b. Assim, eu particularmente não gosto muito dessa fórmula. Eu acho que é melhor a gente pensar que o período se desenvolve de maneira inversamente proporcional a esse b. Porém, né, tem algumas questões um pouquinho mais cascudas que talvez a gente precise dele para dar uma norteada no nosso pensamento. Então é importante ficar atento a isso, tá? O C, que é aquele cara que fica lá dentro dos parênteses, né, faz parte do ângulo, ele vai estar somando ali na tua variável ou subtraindo, ele vai fazer um deslocamento horizontal no Enem. Na verdade, os vestibulares eles costumam não mexer muito nisso, porque fica muito confuso o conteúdo, tá? O Enem, então, vocês não precisam se preocupar muito com isso aqui não, tá? E o D, né, ele vai fazer o deslocamento vertical, jogar nossa função para cima ou para baixo, né? Em essência, ele vai fazer com que aquele nosso eixo horizontal seja modificado, jogando ele unidades para cima ou unidades para baixo. Bem simples, tá? Bem simples. Vamos ver como é que isso funciona já direto numa questão do Enem. Olha só, questãozinha do Enem 2018. A expressão, aqui ó, essa questão, vou fazer aqui um breve parênteses, tá? Ela tinha mais imagens, mais não interpretação, mas ela tinha uma contextualização bem grande, tá? Sobre uma roda gigante, etc e tal. Aqui eu só peguei a parte realmente que envolvia a trigonometria, que é o importante para a resolução dessa questão, porque não cabia no slide, tá bom? Então olha só, basicamente a gente dava a questão, todo um texto para você interpretar e fala no final, né? A expressão da altura em função do tempo é dada por, ele te dá o gráfico e ele te pede para dizer, beleza, qual função é essa aqui? Então, observem, é trigonométrica, é uma ondulatória. Como que a gente começa isso aqui, né? A gente vai começar o quê? Vamos lá. Primeiro, a gente não costuma trabalhar com funções que têm somas de seno e cosseno. Então, a alternativa D e E, inicialmente a gente vai descartar elas. Ah, Vini, mas não poderia ser? Poderia. Se fosse, a gente não consegue identificar elas no olho. A gente teria que fazer uma substituição de valores para ver se a gente consegue encontrar a resposta dentro da alternativa D ou E. Ficaria bem mais complicado, tá? Mas, gente, em geral,
isso não acontece, isso nem aparece. Vamos nos focar então ali na alternativa A, B e C inicialmente. Vamos lá, pensem comigo. Essa função, ela está com mais cara de função seno ou função cosseno? Ah, Vini, mas como é que eu vou identificar? Vamos lembrar? A partir do eixo y para a direita, a função seno ela começa subindo, já a função cosseno ela começa descendo. E essa função, ó, o que a gente tem aqui nela? A partir do eixo y, ela já começa subindo, ou seja, ela tem carinha de função seno. Ah, Vini, então pronto, alternativa A. Não, porque pode ter aquelas modificações, né? E transformar uma seno numa cosseno, papapá. Mas assim, já dá para ter, se você não tem um domínio muito bom de trigonometria, você já podia ser, alternativa A. Seria a melhor alternativa que você poderia, melhor movimento que você poderia fazer aqui nessa questão. Mas a gente ainda vai testar tudo, tá? Não tem problema. Vamos pensar aqui. Essa função, ela está tendo como eixo horizontal ali de simetria o eixo y igual a 88. Normalmente, ela fica no y igual a 0, que é o nosso eixo x. O que aconteceu aqui? Nossa função foi deslocada verticalmente 88 unidades para cima. Ou seja, tem que ter uma soma ali no meu seno de 88 unidades. Logo, ó, a alternativa C não tem como ser, porque ela tem uma soma de 168 unidades, não vai ser. Fica entre a A e a B. Além disso, percebam que desse eixo horizontal até o ponto mais alto, né, de 88 até 168, há 80 unidades de distância. Quem que manda nisso? O cara que multiplica o seno ou o cosseno. Né? Então é o 80, ele está ali a distância desse eixo normal até o ponto mais alto, consequentemente também até o ponto mais baixo, né? E aí é o que a gente chama de amplitude, é o modificador de amplitude. Então, cara, é a alternativa A. Né? Tem toda uma carinha ali de função seno, a gente conseguiu verificar a questão do deslocamento vertical ser de 88, a gente consegue verificar a questão da amplitude ser de 80, né? Então a gente consegue ver assim, ó, perfeitinho que é a alternativa A, f de t igual a 80 vezes o seno de t mais 88, tá? Ah, Vini, mas e o período? Não precisou verificar? Assim, todas as funções que a gente tem aqui, ela tem o t sozinho. Então, a gente não precisaria se preocupar, né, com o período. O período, inclusive, a gente consegue ver, ele é o período original. Ó. Ela começa a repetir o movimento no 2π, né, que é o nosso período original. Logo, t ali não tem uma multiplicação nem uma divisão. Ele não foi alterado. Então, gente, a alternativa é a que é a melhor casa aqui com essa questãozinha. Tá? Outra questão que vem exatamente na mesma pegada é essa questão do Enem 2017. Que fala o seguinte: um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo P de t é igual a A mais B vezes o cosseno de KT, em que A, B e K são constantes reais positivas e T representa a variável tempo. O que ele está falando aqui para a gente, né? Que vai haver uma modificação aqui, ó, desse A, que é o cara que soma fora da função, ou seja, vai ter uma modificação aí, um deslocamento vertical, que vai haver uma multiplicação do cosseno nesse caso, né? Logo, vai ter uma mudança de amplitude, um modificador de amplitude, né? E a gente também tem um K que multiplica o T, então potencialmente a gente tem uma modificação aí também de período, mas a gente não tem um deslocamento horizontal, tá? E a nossa variável é a variável T. E ele fala, né, que esse T é uma medida em segundo, isso vai ser importante, tá? Considere que um batimento cardíaco representa um intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados: pressão mínima 78, pressão máxima 120, número de batimentos cardíacos por minuto 90. E ele pergunta qual que é a função P de T. Olha, parece que é uma questão muito complicada, mas ela na verdade não é. Tá bom? Vamos lá. O que acontece aqui, galera, basicamente é que a gente tem uma função cosseno. Então, ela deve ter uma carinha, mais ou menos, né? Se a gente for pensar, sem pensar eixos necessariamente, mas ela deve ter uma carinha mais ou menos, bem mais ou menos, né? Assim. O que está falando para a gente é o valor máximo que essa função atinge, que essa pressão atinge, é de 120. O valor mínimo que essa função atinge é de 78. Aqui, então, a gente já consegue definir
aquele eixo horizontal que norteia a nossa função trigonométrica, porque ele tem que ficar bem no meio das expressões máximas e mínimas, né? Cara, ele com certeza é quem que está exatamente no meio entre 120 e 178, é só fazer a média, tá? Caso você não consiga verificar isso de cabeça, mas é o 99. Só que normalmente esse eixo horizontal, ele é o y igual a 0. Se a gente está no y igual a 99, foi somado 99 unidades, né, na nossa função. Ou seja, não pode ser a alternativa B, porque somou apenas 78, não pode ser a alternativa E, porque somou apenas 78 também. Logo, a gente tem como opções ainda 99 mais 21 cosseno de 3πt, 99 mais 21 cosseno de 2πt e 99 mais 21 cosseno de t. Percebam que eu não preciso me preocupar em descobrir o porquê do 21, ele já aparece. O que eu tenho que descobrir é 3π aqui, 3πt no ângulo, é 2πt no ângulo ou é apenas t nesse ângulo? E como que a gente vai fazer isso? Através do período. Mas, Vini, o que foi dado pra gente é o número de batimentos cardíacos por minuto. Sim, mas a questão fala que um batimento, né, ele é um intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. O que isso significa? Daqui até aqui é um batimento, ok? Isso, galera, não é exatamente o que a gente chama de período. O que ele está falando? Em 1 minuto, você tem 90 batimentos. Logo, né, você tem 90 batimentos por minuto. Então, aqui, ó, a gente vai ter 90 batimentos a cada 60 segundos. Só que aí o que a gente tem que ficar atento, né, galera? O período, ele não é sobre batimentos, o período é sempre sobre o tempo. Ou seja, se a gente leva 60 segundos para ter 90 batimentos, a gente pode dizer 60 dividido por 90, né, vai nos dar exatamente o que é o nosso período. Existem 2/3 de segundo para completar um batimento, né? O tempo para que esse movimento comece a repetir. É o tempo para que aconteça um batimento. O que acontece? Esse cara aqui é o nosso período. O nosso período, né? Ele é dado por 2π dividido pelo módulo do cara que está afetando diretamente a nossa variável, né? Nesse caso aqui, o k. E a gente quer, né? Você não, a gente quer, a questão diz que esse período tem que dar de 2/3, né? Como que a gente faz para achar o valor aqui de k? Você pode fazer, né, proporção aqui, multiplicar cruzado para achar o valor e tal, mas você pode fazer de cabeça, basta você pensar assim, olha, para que essa divisão aqui resulte em 2/3, né, esse π ele tem que sumir. Logo aqui embaixo tem que ter uma divisão por π também, então já sei que o k tem a aparição do π. E para que fique 2/3, basta que aqui no k também tenha a aparição do 3, né? Ou seja, não é difícil a gente descobrir que o nosso k ali tem que ser um 3π. Logo, a nossa única alternativa que casa com todas essas informações que a gente analisou é a alternativa A. Percebam, essa daqui já é uma questão bem mais pesada do que a questão anterior, né? O Enem tem dessas, né, gente? Tem questões que, mesmo trabalhando com o mesmo tema, sendo basicamente as mesmas questões em essência, uma pode ser muito, muito, muito simples e a outra pode ser bem mais complexa, com uma interpretação bem mais complicada, tá? Mas é isso, ok? É importante revisar essa parte de funções trigonométricas, gente. Assim, ó, poxa, a chance disso cair aí nessa provinha tá alta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, tá? E nos vemos na próxima aula. Revisem aqui, refaçam as questões e beijão pra vocês, bons estudos e até a próxima.